Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem falando a respeito das evidências da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de mostrar como existem muitos relatos nos evangelhos e também em outros livros da Bíblia, cujo objetivo é provar que Jesus realmente morreu e ressuscitou. Então, há uma prova histórica, sim, a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é considerada um livro histórico, ela é um documento histórico. Muitos historiadores recorrem à Bíblia quando querem descobrir alguma coisa. Tem a Bíblia como uma fonte histórica. Então nós não podemos ignorar tudo que está registrado na Bíblia que prova a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu vou mostrar aqui alguns fatos para vocês, para ver como é interessante isso. No livro de Lucas, capítulo 23, 46, a parte A diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Disse também: Está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. João 19, 30b. Isso aqui está registrado também para provar que Jesus morreu realmente. Porque haviam muitas pessoas assistindo à crucificação e essas pessoas testemunharam Jesus morrendo, Jesus dando o seu último suspiro, entregando o seu espírito ao Pai e dizendo essas palavras e inclinando a cabeça e morrendo. Então aconteceu isso lá diante de muitas pessoas, isso foi uma evidência. E interessante que todas essas evidências que eu vou mostrar aqui são coisas que podiam ser verificadas na época. É claro que hoje, depois de passados quase 2000 anos, é difícil verificar a realidade dessas coisas. Mas na época, muitas pessoas que viram essas coisas ainda estavam vivas. Essas pessoas ainda podiam ser contactadas. Era possível chegar até elas, fazer uma entrevista, verificar se era verdade aquilo. Mesmo pessoas que não eram cristãs poderiam atestar a veracidade desses fatos. Então, naquela época, era uma evidência fortíssima o relato, o testemunho das pessoas que viram todos esses acontecimentos acontecerem. Então, isso é uma evidência. Essas coisas são uma evidência da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E tem muito mais, deixa eu mostrar para você. O texto de João 19, do 31 ao 37, diz assim: Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Isso era feito para que eles morressem logo, mais rapidamente. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Vejam só que interessante esse relato. Por que isso está registrado? Isso está registrado para provar que a morte de Jesus foi testemunhada por soldados romanos, pessoas que não eram cristãs, mas testemunharam a realidade dos fatos. E qualquer pessoa poderia verificar isso na época, que foi, por exemplo, o que Lucas fez quando foi escrever o seu evangelho, que ele fez uma investigação apurada dos fatos para poder escrever o evangelho dele.
E qualquer pessoa poderia fazer isso. E como eram soldados romanos que não eram cristãos, então o apoio era mais forte ainda. Então a morte de Jesus não foi uma farsa. Foi comprovado pelas pessoas da época o fato de que Jesus realmente morreu. Os soldados foram lá porque eles tinham que estar mortos por causa da Páscoa, como diz o texto aqui, porque era o grande dia daquele sábado. Ia começar o sábado dos judeus e eles não queriam que alguém tivesse lá crucificado ainda. Então eles queriam que essas pessoas estivessem mortas já, inclusive Jesus. Os outros dois quebraram as pernas deles para que eles morressem mais rapidamente, mas como diz o texto, quando foram olhar para ver se Jesus tinha morrido, Jesus já tinha morrido. Por isso que não foi quebrado nada dele, não foram quebradas as suas pernas. E para verificar melhor ainda se Jesus realmente estava morto, os soldados fizeram isso. Pegaram uma lança e perfuraram Jesus com a lança. Como diz o texto, traspassaram. E saiu sangue e água. Por que está registrado isso? Que saiu sangue e água. Havia uma heresia naquela época que ensinava que Jesus não tinha um corpo de verdade. Que ele era como se fosse um fantasma. Era o docetismo, se não me engano, que dizia que Jesus apenas tinha uma aparência humana, mas ele não era verdadeiramente humano, era como se fosse um fantasma. E isso foi escrito para provar que Jesus era um ser humano de verdade e que morreu realmente, porque saiu sangue e água, ou seja, saíram componentes de uma pessoa verdadeiramente humana. Então isso aqui não está escrito à toa, foi para provar que Jesus era realmente um homem e que Jesus realmente morreu de verdade. E isso foi comprovado pelos soldados romanos. E aí continua dizendo: aquilo que isto viu, aquele que isto viu testificou. No caso aqui era João, o apóstolo, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. João 19, 31 a 37. Outro relato interessante é o que consta lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 44 ao 45. O contexto é que foram pedir o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Aí o texto diz assim: mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, tendo chamado o centurião, que era o chefe da legião romana, era o chefe dos soldados. Perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Que José? Era José de Arimateia, que pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Então, esse texto é interessante porque prova que o governador Pôncio Pilatos ele falou com o comandante, o centurião, comandante dos soldados, e o comandante, o centurião, ele atestou, ele falou, deu a sua palavra de que Jesus realmente estava morto. E Pilatos ficou sabendo da morte de Jesus. E só depois de comprovar realmente que Jesus estava morto, com uma palavra de uma autoridade romana, que era o centurião, e com a autorização de Pilatos, que era o governador, só depois disso tudo foi que o corpo de Jesus foi cedido a José de Arimateia para ser sepultado. Isso tudo tem o intuito de mostrar que Jesus realmente tinha morrido e que o próprio governo romano atestou isso, provou isso, para mostrar que não era uma mentira inventada pelos discípulos. Porque muita gente poderia acusar os discípulos de terem inventado que Jesus tinha morrido, e Jesus realmente não tinha morrido,
na visão de muitas pessoas, poderiam pensar isso, que Jesus realmente não tinha morrido e que os discípulos estavam inventando uma história para depois dizer que ele tinha ressuscitado. Muitas pessoas poderiam acusar os discípulos de terem escondido Jesus, terem cuidado dele, feito ele se recuperar, para depois ele aparecer de novo e as pessoas dizerem que ele tinha ressuscitado e aí enganarem os outros, formando uma religião em torno daquilo tudo e enganarem aquelas pessoas que não têm entendimento. Muita gente hoje acusa o cristianismo disso. Acham que tudo foi inventado, tudo foi uma armação. Mas isso tudo aqui está registrado e poderia ser comprovado na época. Isso é um documento histórico, porque a Bíblia é um livro histórico, e prova que o próprio governo romano atestou, comprovou a morte de Jesus Cristo. Então Jesus realmente morreu e o governo romano atestou isso. O texto de Mateus 27, 62 ao 66 tem uma coisa interessante. Diz assim: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, ou seja, aquele farsante, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vejam que coisa interessante. Os principais sacerdotes e fariseus, tão incrédulos, conheciam o que Jesus falou, de que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Tinham ouvido isso. E eles achavam que Jesus era um farsante. Eles estavam com medo de acontecer o quê? Como diz aqui, que os discípulos roubassem o corpo e depois dissessem ao povo que Jesus tinha ressuscitado, tirando o corpo do túmulo e depois dizendo para as pessoas: olhem, vejam só como ele não está mais aqui, vejam só como ele ressuscitou. Então os judeus tinham medo de que os discípulos inventassem uma mentira e que Jesus parecesse aos olhos do povo que realmente tinha ressuscitado, e aí todo mundo acreditasse, e eles achavam que isso ia ser pior do que o início. Eles tinham esse medo, porque eles acreditavam que Jesus não ia ressuscitar, mas eles achavam que os discípulos poderiam querer enganar o povo. Isso era o que eles achavam. Então o que eles fazem? Eles vão até Pilatos, falam sobre esse medo deles, de que acontecesse essa situação. Pilatos concede uma escolta, ou seja, um grupo de soldados, para poder guardar o sepulcro, como diz aqui. E aí os soldados foram e montaram guarda no sepulcro, selaram a pedra e a escolta ficou lá. Tudo isso aconteceu, é uma realidade. Isso poderia ser comprovado. Todo mundo viu isso. Quem passou por ali. E isso foi feito pelo governo romano. Soldados foram, selaram a pedra e ficaram guardando o túmulo. Ou seja, tudo isso foi registrado para mostrar que não existe a menor possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo para depois dizer que Jesus ressuscitou, sendo que ele não tinha ressuscitado. Não havia possibilidade disso ter acontecido. Isso foi registrado para provar que a ressurreição foi verdadeira. Que os discípulos não roubaram corpo nenhum. Que Jesus realmente morreu e foi sepultado. E o próprio governo romano estava guardando o sepulcro. Não havia possibilidade de alguém ter entrado lá e ter roubado o corpo.
Tudo isso foi escrito para provar isso, que a ressurreição foi real, foi verdadeira. E interessante que a pedra, ela era muito difícil de ser movida. Precisava haver muitos homens para moverem a pedra. É tanto que as mulheres, quando estavam indo ao túmulo, diz o texto de Marcos 16, 3 ao 4, dessa maneira: diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque elas não teriam como fazer isso. Era uma grande pedra que pesava muito, precisava de muitos homens para isso. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O que tinha acontecido antes? É o que está relatado lá em Mateus 28, do 2 ao 4. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Então vejam só que coisa interessante. Foi preciso um anjo vir para poder remover a pedra, que era muito pesada. E como havia proteção dos soldados, precisou acontecer um evento sobrenatural. O anjo veio, removeu a pedra. Os soldados não puderam fazer nada, pelo contrário, ficaram aterrorizados, amedrontados e, como diz aqui, ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram de medo. Tão gloriosa foi a visão do anjo. Então o anjo vem, aparece aos soldados. Os soldados romanos incrédulos poderiam testificar disso. E eles testificaram depois. E o anjo vem, remove a pedra para que Jesus saísse do túmulo. Tudo isso foi feito para provar que foi algo sobrenatural. E os incrédulos soldados romanos testemunharam isso. O texto de Mateus 28, do 11 ao 15, diz outra coisa muito interessante. Diz que, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo que sucedera. Soldados contaram aos principais sacerdotes. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Veja só que interessante. Isso podia ser constatado na época, que até o dia do presente momento lá, do escrito de Mateus, quando foi escrito o Evangelho, essa história tinha se espalhado. E Mateus mostra o porquê que tinha se espalhado, porque os soldados foram conversar com os principais sacerdotes e aí receberam dinheiro para espalhar essa mentira de que os discípulos tinham roubado o corpo. É interessante aqui a incredulidade dos principais sacerdotes e dos fariseus. Os soldados testemunharam o milagre da ressurreição, de que um anjo veio, tirou a pedra, que Jesus ressuscitou, que não estava mais ali. Mas mesmo assim, os judeus não acreditaram. Vejam a que ponto chega a incredulidade do ser humano. Quando a pessoa não quer acreditar, ela não acredita. Ela tenta achar motivos para não acreditar. De toda maneira, ela procura não acreditar. A verdade está na cara dela, mas ela não acredita porque ela não quer. Porque a rebeldia contra Deus é tão grande, ela está tão revoltada contra Deus, contra a verdade de Deus, que ela, mesmo sendo um absurdo a mentira em que ela acredita, ela quer continuar acreditando na mentira. Porque ela não quer dar o braço a torcer por orgulho para acreditar na verdade. Foi o caso desses principais sacerdotes aqui, que infelizmente não acreditaram. Isso aqui é um relato que prova que realmente Jesus ressuscitou. Outra coisa interessante que eu quero dizer para finalizar
é que além desses relatos das pessoas que viram Jesus morrer, dos soldados romanos, do centurião que comprovaram a morte e também viram a ressurreição de Jesus, essas pessoas incrédulas, também há o relato dos discípulos. Muitos discípulos viram Jesus ressuscitado. Eu não vou ler os textos porque são muitos, mas primeiro quem viu foi Maria Madalena. Depois as outras mulheres também viram. Depois os discípulos viram, todos os discípulos viram, os 11. Depois Tomé também viu. O texto diz que Tomé chegou a tocar nas suas mãos, tocar no lado de Jesus, porque ele não acreditava e Jesus disse toca. E ele tocou e comprovou que Jesus realmente tinha um corpo e tinha ressuscitado. Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus ressuscitado. O texto lá de Lucas 29, do 39 ao 43, Jesus diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus tinha realmente um corpo de verdade depois que ressuscitou, um corpo glorificado. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Por que o texto relata isso, que ele comeu na presença deles? Para mostrar que Jesus, quando ressuscitou, realmente tinha um corpo. Esse foi o motivo desse relato. Jesus comeu na presença deles, foi tocado por eles, falou com eles, tudo isso para mostrar que ele era real. Tinha um corpo de verdade, de carne e osso. Um corpo glorificado, sim, mas era um corpo verdadeiro. Jesus ressuscitou. E interessante que Jesus aparecia e desaparecia, eles estando com as portas trancadas. E isso tudo é registrado para mostrar que era um corpo glorificado, um corpo diferente. O texto lá de 1 Coríntios 15 diz assim, versículo 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido de fora de tempo. Vejam só que interessante esse relato de Paulo. Para provar a ressurreição de Jesus, Jesus foi visto por Pedro, pelos demais apóstolos, foi visto pelas mulheres também, embora ele não fale aqui. Foi visto por vários discípulos várias vezes depois de ressuscitado. E ele diz mais que foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maioria estava vivo até aquele momento em que Paulo escreveu essa carta. Ou seja, qualquer pessoa naquela época, se não acreditasse na ressurreição de Jesus, poderia ir falar com essas pessoas, com esses irmãos e chegar para eles e perguntar: vem cá, me diga, você viu realmente Jesus ressuscitado? Você tem certeza? E eles iriam dizer: sim, eu vi, e ele comeu, e ele falou, e a gente tocou nele. Ou seja, era real. Naquela época não havia dúvida nenhuma disso. Era um fato histórico, comprovado, testemunhado, que podia ser verificado. Então a morte e a ressurreição de Jesus foi algo comprovado historicamente. O problema é que 2000 anos depois, não tem mais como a gente falar com essas pessoas, fazer todo o apurado para comprovar que era verdade.
Hoje nós acreditamos pela fé, mas há uma prova histórica da morte e da ressurreição de Jesus. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante também, que para mim prova que Jesus realmente morreu e ressuscitou, é o seguinte: os discípulos, depois de acontecerem essas coisas, eles obedeceram a Jesus e saíram pregando o Evangelho, arriscando suas vidas e muitas vezes morrendo pela causa do Evangelho. E aí fica a seguinte pergunta: será que esses discípulos morreriam por Cristo, pela verdade do Evangelho, se tudo fosse uma mentira? Se eles estivessem inventando tudo aquilo? Você acha que eles morreriam por uma mentira? Você que está me ouvindo, você morreria por uma mentira? Por algo que você sabe que foi forjado, que foi inventado, que foi armado para poder fundar uma religião? Você morreria por uma mentira dessas, você sabendo de tudo isso? Eu duvido que você morreria por isso. Ninguém morreria por uma mentira. Na hora que fosse jogado numa arena ou a espada estivesse no seu pescoço, a pessoa iria dizer: não, 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 era tudo mentira, foi tudo um engano, não era verdade. Por que os discípulos morriam por isso? Porque eles viram, eles tiveram uma experiência sobrenatural, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus ressuscitado, Jesus falou com eles, eles viram, testemunharam o milagre da ressurreição, Jesus num corpo glorificado. Tudo era muito real. Eles sabiam que era verdade, não tinham como negar. Por isso que eles deram a vida deles por isso. Porque eles sabiam da realidade desses fatos. E eles acreditavam de todo o coração. Porque Jesus tinha transformado a vida deles também. E você acha que mais de 500 pessoas tiveram uma alucinação coletiva? Será que mais de 500 pessoas iam estar mentindo? A história prova que isso não foi uma mentira, foi uma realidade, porque os discípulos saíram pregando o Evangelho, testemunhando a morte e a ressurreição de Jesus, deram a sua vida por isso, sacrificaram suas famílias por isso, porque eles sabiam que era verdade, eles viram o Senhor. Suas vidas foram transformadas. Então, crer na morte e na ressurreição de Jesus é algo fundamental. Porque não existe evangelho, não existe reino de Deus, se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo. Como Paulo ensina aqui em 1 Coríntios. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos mortos nos nossos pecados. Nossa fé seria vã. Nós não iríamos experimentar uma ressurreição. Como é que nós teríamos uma nova vida se Jesus tivesse morto? Como é que ele seria um salvador se ele não tivesse salvado a si mesmo da morte? Como é que ele nos daria vida? Como é que ele nos ressuscitaria? Nos daria um novo corpo glorificado se ele mesmo tivesse perecido e morrido? Mas não, Jesus, para poder ser o nosso salvador, para poder dar vida aos mortos, para poder nos ressuscitar espiritualmente no novo nascimento e ressuscitar os nossos corpos num corpo glorificado e nos dar a vida eterna. Jesus precisou morrer, vencer a morte, ressuscitar, ser glorificado, subir aos céus e ter toda a autoridade nos céus e na terra para poder se tornar o Salvador das pessoas. Por isso que o cristianismo é a religião única e verdadeira, porque nós temos um Salvador que está vivo no céu, que ressuscitou, glorificado e reina e tem todo o poder nos céus e na terra e nos dará a salvação finalmente, completamente, plenamente, nos ressuscitará
nos levará para o céu para morar com Ele e nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o seu nome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.